Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco de hoje. Eu me chamo Cristina e o tema do nosso programa de hoje interessa a grande maioria de pais e mães de bebês, de crianças pequenas, que é o sono infantil, o sono do bebê. Esse é um tema que aflige muitas famílias, né, pais e mães especialmente, porque o ritmo de vigília, sono do bebê é muito diferente da criança crescida e do adulto. Por isso, é um grande desafio. Esse bebê nasce dependente demais do cuidado dos adultos e com um ritmo de vigília e sono muito diferente. Muitos pais e mães ficam aflitos, não sabem identificar quando as coisas não vão bem com relação ao sono do bebê, o que é habitual, o que é típico e o que não é, o que escapa daquilo que a gente espera para um bebê de poucos meses. E essas perguntas nós vamos procurar responder no programa de hoje. Para responder essas perguntas e falar sobre outros temas relacionados ao sono do bebê, eu convidei a Lenise Dutra, que é enfermeira e consultora do sono. Seja bem-vinda, Lenise. Muito obrigada, Cristina, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar, né, desse assunto que é tão delicado e que realmente chama a atenção de muitas famílias. Ótimo, Lenise, muito obrigada. Eu gostaria que tu começasse contando para quem está nos assistindo aqui o que faz uma consultora de sono. Qual é o teu papel aí junto às famílias com bebês? Então, a consultora de sono, ela é responsável por capacitar os pais nesse processo de trazer uma qualidade do sono, né, melhorar o sono do bebê. Então, o nosso papel vai estar aí na promoção de um ambiente, de uma rotina, né, de criar bons hábitos, que vão trazer uma qualidade melhor para o sono do bebê. Então, a gente vai estar trabalhando com relação ao ambiente, rotina, e hábitos, e orientando essas famílias de como estruturar todos esses 3 pilares aí para melhorar o sono do bebê. Lenise, te ouvindo aqui sobre a tua função junto às famílias, eu fiquei pensando que alguns pais e mães podem ficar receosos quanto ao trabalho de um consultor de sono, supondo que vai ser alguém que vai criar uma regra, um novo funcionamento familiar e que isso será imposto à família para que o bebê, então, durma bem, durma melhor. Eu entendo que pais e mães também se preocupam sobre o quanto uma intervenção como essa pode ser invasiva e pode trazer algum prejuízo para o bebê. Então, me conta um pouquinho, quando você é chamada pela família, como que você organiza essas mudanças da rotina, como que você ajuda efetivamente essas famílias? Perfeito, Cris, tu trazer isso, porque a gente entende, né, que isso pode gerar, sim, né, até um desconforto, né, na hora de contratar um consultor do sono, porque realmente é invasivo, né, porque a gente vai ter que conhecer a realidade, a rotina daquela família. Mas é importante salientar que, primeiramente, né, como eu vou falar como que eu faço, né? Então, eu sempre envio um formulário previamente para mim conhecer essa família, para mim conhecer quem cuida desse bebê, quantos anos tem esse bebê, o porquê que essa família está buscando o consultor do sono, se foi uma indicação ou se foi realmente uma necessidade que partiu e que ela me encontrou ali, né, nas redes sociais. E principalmente como que é organizada, né, a rotina dessa família em termos de quem trabalha, como é que é os horários, o que que eles já fazem na rotina do bebê, se o bebê vai para a creche, para a escolinha, se tem um cuidador, quem é esse cuidador. Então, previamente eu já faço essas perguntas para mim conhecer essa família. Posteriormente, a gente faz uma consulta, né? Então, uma consulta de 1 hora, 2 horas, onde realmente eu tenho a troca entre eu e os familiares, e normalmente, né, todos que cuidam dessa criança. Porque isso é extremamente importante, né? Salientar que quando a gente faz a consulta, todos devem estar presentes. São 4 pessoas, são 5 pessoas, é uma pessoa, todos têm que estar presentes para a gente poder ter um delineamento para que todos contribuam para esse momento. Então, durante essa consulta, eu ainda converso mais, ainda para me entender a realidade dessa família, e partindo daí, a gente constrói a rotina. A gente vai conversar sobre ambiente, a gente vai conversar sobre hábitos de acordo com a realidade daquela família.
Então, as rotinas são criadas, elas não são criadas por mim, elas são criadas em conjunto com a família. E eu trago até exemplos, acho que isso ajuda, né, as pessoas a entenderem de uma forma didática, que teve uma menina que eu atendi, uma família que eu atendi, em que ela me buscou pela consultoria do sono, e a gente não precisou mexer na rotina, né? Então, assim, na rotina deles, a criança ia dormir em X horário, e eu falei, ok, né? A família é melhor dessa forma? Perfeito, vamos continuar. Ela me procurou porque o bebê tinha dificuldades para dormir, ele ficava choroso, irritado antes de dormir, e a gente trabalhou apenas hábito. Então, assim, apesar da gente trabalhar três pilares, né, que eu comentei, ambiente, hábito e rotina, às vezes a gente não vai trabalhar todos eles, vai depender da necessidade daquela família, de acordo com a sua realidade. Então, é sempre muito singular e particular essa criação de hábito, rotina com a família. Ah, Lenise, muito importante esse esclarecimento, né, sobre o trabalho. Eu sei que diferentes consultoras de sono, imagino, trabalham também de formas diferentes, mas falar um pouquinho sobre o teu trabalho, como que ele se organiza, né, o quão invasivo ele é ou não, e especialmente o fato de que essas mudanças que são pensadas para essa família, são pensadas particularmente para essa família e em conjunto com a família, e isso faz toda a diferença. Eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, no programa de hoje, que o bebê humano, mesmo que nasça a termo, que a gente considera um bebê, né, acima de 38 semanas de gestação, 39, 40 semanas, sem nenhum prejuízo, nasceu a termo, não é um bebê prematuro, ainda assim é um bebê que tem muitas necessidades. A gente encara aquilo que o bebê demanda de nós como necessidade. E uma delas é a necessidade de regulação. Vejam que o bebê precisa do apoio de um adulto cuidador para regular todos os seus sistemas. O sistema respiratório, a sua temperatura corporal, e ele precisa de apoio também para adormecer. A gente pode até estranhar isso, né? Porque nós adormecemos, a maioria de nós, adultos, né? Adormecemos sozinhos, mas o bebê precisa de apoio, precisa de companhia para adormecer. E por isso que essa tarefa de cuidar de um bebê, ela se torna tão exigente também nesse momento de dormir. E daí eu acho que é importante a gente perguntar aqui para a Lenise, Lenise, o que a gente espera de um bebê que tem um desenvolvimento habitual quanto ao sono? Né? Porque eu penso assim, ó, muitas famílias aqui estão esperando bebês, ou pretendem ser pais e mães no futuro, e talvez tenham expectativas que não são reais, né, que são muito distantes da realidade. O que a gente pode esperar de um bebê recém-nascido ou com poucos meses quanto ao sono? Então, extremamente importante essa abordagem, né, que tu traz, porque eu sempre digo assim, cada bebê é único, né? Eu sou diferente da Cris, que é diferente da Maria, que é diferente do João. E o bebê não é diferente disso, né? O bebê, ele é único. Então, é importante dizer que às vezes as famílias trazem uma comparação. É natural, é nosso, né? A gente fazer sempre, a gente se comparar, mas é importante olhar, né, que às vezes, apesar de ser uma família, eu digo assim, recém-nascida, né, que é aquela família de primeira viagem, às vezes é uma família que já tem outro bebê, e aí ela compara o recém-nascido com o bebê com o maiorzinho, né, que está com 1 ano, 2 anos. Eles são bebês diferentes, né? Então, pode acontecer várias situações aí. Primeiro, a gente pode ter um bebê, considerando, né, um bebê a termo, rígido, sem nenhuma alteração de doença, enfim, né? Tá com a saúde ok. Ele pode dormir a noite inteira? Pode. Dificilmente nos primeiros meses isso vai acontecer, porque ele demanda de uma alimentação, que é o leite materno, onde ele vai mamar várias vezes durante a noite, né? Eu digo várias vezes, né, porque ele não tem um reloginho biológico ainda. Então, ele vai solicitar essa mãe para poder mamar. E a gente sempre diz, né, livre demanda. Então, a gente não vai colocar um horário, a cada 2 horas eu vou ter que acordar o bebê para mamar. Não, às vezes o bebê consegue dormir, se tu vê que está tudo bem com ele, ele vai manter ele dormindo. Agora, tem bebês que às vezes acordam de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, assim como vai ter bebês nesses primeiros meses que vão conseguir dormir 4 horas, né? Então, tudo vai depender do ambiente também, onde essa criança está, mas de como é o organismo dela.
e a gente só vai conhecer depois que esse bebê nascer, né? Então a família vai ter que se adaptar. Os primeiros dias, os primeiros 7 dias, principalmente, eles são um pouquinho mais desafiadores, porque esse bebê acabou de nascer, ele está conhecendo esse ambiente externo, né? Que é fora do útero, que tem ruídos muito mais altos do que dentro do útero, que tem uma iluminação mais forte, que tem cheiro, né? E que dentro do útero tinha também, mas era um cheiro diferente, né? Então, assim, isso tudo interfere no sono do bebê e vai fazer com que talvez ele acorde mais vezes durante a noite. Então, para os papais que estão aí, né, que o bebê está chegando, ou que estão se preparando para serem pais no futuro, se preparem para os primeiros 3 meses não ser aquela noite prolongada, né? Então, vocês vão sentir um cansaço sim, porque o bebê vai demandar dessa atenção, desses despertares noturnos, que é natural, porque ele demanda, né, dessa alimentação. Mas após os 3 meses, eu sempre digo assim, é passageiro. Após os 3 meses, o bebê começa a regular. Então, ele começa a diminuir essa solicitação de leite materno à noite, porque ele já consegue sugar melhor, ele já tem uma sucção mais efetiva, vamos dizer assim, né? Que ele consegue suprir melhor a sua necessidade e vai espaçando, né? Então, às vezes, o bebê vai dormir às 22 horas, acorda só às 5, 6 horas da manhã. Mas isso tudo é muito singular, individual de cada bebê. Melhor não criar expectativas, então, de uma noite de sono. Olha, eu te achei bem otimista, vou te dizer, viu, Lenise? Com só os 3 primeiros meses. Eu tenho 3 filhos, né, Lenise? Então, assim, para mim não foi assim. Preciso confessar que até um ano e meio, por aí, sempre os meus filhos acordaram, pelo menos 1 ou 2 vezes durante a noite. Claro que há um progresso aí. Eu acho que é isso que a gente precisa observar também na criança, né? Ela está progredindo, né, nesse sistema regulatório, ela está se tornando cada vez mais apta, cada vez mais capaz, ok, e é um processo muito lento também, né? A gente precisa respeitar. E agora tu falaste da singularidade do bebê, né? Cada bebê nasce com um temperamento. Então nós temos bebês que são mais esfomeados, mais agitados, outros mais tranquilos, dorminhocos, né, mais calminhos. Então, a gente precisa levar isso em consideração e também lembrar sempre que acordar durante o sono, para o bebê humano, é uma medida protetiva. Isso protege o bebê do desamparo. Então, ele acorda várias vezes, é um sistema aí que está pronto para acordar, algumas vezes interromper aquele sono e chorar ou chamar esse cuidador, que é uma forma do bebê se proteger do desamparo, né, dessa solidão, digamos assim. Então, o bebê humano ele precisa de companhia para adormecer e também para se sentir protegido durante o sono. É isso, Lenise? Perfeito, com certeza, né? Eu acho que eu sempre admiro muito, né, o nosso corpo, o nosso organismo, e principalmente do bebê, né, que nasce com essa expertise, né, de solicitar, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que o bebê, diferente de nós, a única forma de comunicação dele no início é o choro. E, às vezes, isso acaba desconfortando algumas famílias, né? Essa solicitação que o bebê faz durante a noite, durante o dia, enfim. Às vezes, até não conseguir pegar no sono, ele chora, tentando pedir ajuda, né? Mãe, pai, me ajuda aqui, que eu não estou conseguindo dormir, né? Então, ele chora. E aí, é importante sempre salientar, né, da família ter essa paciência, ter sempre uma rede de apoio extremamente importante, porque nesses momentos onde o cuidador, né, se sente exausto, cansado, porque realmente demanda bastante da família, ele possa ter outra pessoa para tomar o cuidado nesse momento, pegar o bebê naquele momento que ele não está bem, sair do espaço, né? Eu sempre digo assim, sai do espaço, às vezes sair do quarto, sair da onde tu tá ali com o bebê, sai, vai lá fora, toma uma água, respira fundo, e aí retorna para o ambiente onde tu vai fazer o bebê dormir, por exemplo, né? E aí tu segue o cuidado. No início do programa eu falei sobre as necessidades do bebê e é assim que a gente precisa encarar também o que o bebê demanda em termos de contato físico, de contato humano. É como se ele precisasse beber água porque está com sede, é como se ele precisasse se cobrir porque está com frio. O contato humano é uma necessidade do bebê.
Então, a ideia de que, eu vou me afastar do bebê, eu vou deixar ele chorando sozinho, para que ele se acalme sozinho, essa é uma ideia muito equivocada. Aí se instala no bebê uma sensação de desamparo muito intensa. Então, vamos encarar assim, quando o bebê demanda o contato humano, quando ele demanda o colo, quando ele demanda a presença dos seus pais, é como se ele estivesse com sede ou com frio. É uma necessidade como outra, qualquer, e que deve ser atendida para ser superada. Afinal de contas, quando a gente está com sede, não é assim, fica com sede mais um pouco que vai passar, você vai se acostumar com a sede. Não é assim, a gente precisa beber água. Se a gente está com frio, fica aí sentindo frio, daqui a pouco você se acostuma com o frio. Não é assim, a gente precisa se cobrir. Assim também é a necessidade do bebê humano de contato. Assim também a gente ensina o bebê sobre o amor, sobre o cuidado, sobre a compaixão. Então a gente está ensinando várias competências que são humanas e que são fundamentais para toda a vida e para o convívio em sociedade também. Lenise, vamos finalizando o nosso programa de hoje. Eu queria que os pais e as mães que estão aqui nos assistindo soubessem como identificar quando algo não vai bem com relação ao sono do bebê. A gente já viu que o sono do bebê é muito diferente do adulto, é um outro ritmo, mas quando que eu sou mãe, quando que eu devo me preocupar? Olha, isso aqui realmente está precisando de um olhar de um especialista. Tem vários sinais que a criança vai apresentar, e aí eu falo criança porque às vezes a gente está falando aqui de sono infantil, mas inclui crianças de 0 a 5 anos, né? Então, quando que a gente vai se preocupar? Quando o bebê apresenta, a criança apresenta irritabilidade, cansaço. O bebê e a criança, quando está se desenvolvendo, eles precisam estar em constante movimento, brincando, interagindo com o meio, com o ambiente ali onde ele está. Aquela criança que acorda e fica sentadinha na frente de uma televisão, mais apático, é uma criança que provavelmente não teve uma boa noite de sono. Porque normalmente a noite de sono revigora, desintoxica, que a gente fala. Então a criança vai acordar com a energia 100% para ser gasta ao longo do dia. Então, cansaço, apatia, irritabilidade, crianças maiores que estão no processo de aprendizagem podem apresentar dificuldade de compreensão, dificuldade cognitiva, atraso no desenvolvimento. Então, eu digo a gente porque eu sou enfermeira neonatal, então a gente avalia o desenvolvimento do bebê. Se está nesse processo de avaliação do desenvolvimento, ele tem um atraso, eu preciso considerar vários aspectos, incluindo a falta de sono, uma boa qualidade de sono desse bebê. Outro ponto, a ser considerado é o crescimento. Essa criança não está crescendo adequadamente. Ou uma obesidade, o ganho de peso. Isso também são alguns sinais que podem serem observados na criança e que podem estar relacionados à má qualidade de sono. E, claro, além do aspecto relacionado às crianças, a gente também tem que olhar para o cuidador. Então, se a família está se observando irritada, com dificuldade para trabalhar, por exemplo, a mãe, principalmente, apresenta uma tristeza, uma dificuldade de concentração, de memória, isso é provavelmente em decorrência do sono. Possivelmente, quando a gente conversa com essa mãe, ela fala, eu não estou conseguindo dormir bem à noite. Então, a gente precisa olhar os dois pontos, a criança e a família. Se um desses está tendo algum desses sinais, que eu trouxe aqui, possivelmente a gente precisa de uma avaliação de um especialista para cuidar do sono do bebê e da família, Essas últimas informações são muito valiosas, Lenise. Eu espero que os pais e mães tenham anotado aí o que a Lenise falou, o que deve se observar, o que deve se atentar, porque realmente são sinais que vão nos sinalizar de que algo aí não vai bem. E eu achei muito interessante essa tua última colocação, de que a gente cuida da família. Não há possibilidade de cuidar, de assistir bem a um bebê, se nós não olharmos para os seus cuidadores e para a dinâmica da família como um todo. Lenise, eu quero agradecer muito a sua presença no programa Saúde em Foco de hoje. Eu realmente considero que esse é um tema muito relevante. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço pelo convite novamente e por abordar essa temática que é extremamente importante para a saúde das crianças e das suas famílias. Estamos finalizando o programa Saúde em Foco de hoje. Eu espero que você tenha gostado das informações que foram trazidas aqui e nos vemos em breve. Até a próxima!